filosoficamente poderia enfrentar essa questão. Então, em primeiro lugar, o lugar que o ser humano ocupa no universo e a dignidade específica do ser humano, né? Como já disse isso aqui em outras oportunidades, falar disso não significa negar a dignidade própria a cada ser, uma coisa que não é nenhuma novidade para quem pensa de acordo com os filósofos gregos e medievais. Todo e qualquer ser tem uma constituição própria, e essa constituição própria é aquilo que é o valor específico de cada um. Então, aqui no nosso caso, a gente teria que, levando em consideração os conhecimentos que nós temos na vida de cada dia, levando em consideração as ciências, fazer uma reflexão sobre a estrutura fundamental do ser humano. E vamos ver que ele é um ser de natureza, um ser orgânico e um ser que os gregos chamaram de espiritual, no sentido que ele não tem restrições nas suas perguntas, na sua maneira de perguntar, na sua maneira de se relacionar com qualquer coisa. Então, portanto, o ser humano não se reduz nunca a um horizonte totalmente restrito. Se ele tem sempre um horizonte específico, ele tem sempre a possibilidade de ir além. Não há horizontes decisivos e definitivos na vida humana. Ele pode, como eu gosto de dizer, se descolar da sua própria situação histórica para questionar essa situação e perguntar fortemente sobre o seu sentido, né? Isso é o que se chamou na tradição de espírito, que quer dizer que o ser humano intencionalmente é aberto ao todo da realidade, capaz fundamentalmente de captar a estrutura ontológica de todas as realidades, e por isso não só capaz de destruir a realidade, como nós fazemos desde a modernidade, mas também capaz de cuidar, de tratar respeitando a dignidade específica de cada ser. E nesse sentido ele se manifesta como ser livre. O segundo momento nessa reflexão, se a gente tivesse tempo, era mostrar que a liberdade é que é, em última instância, o fundamento dos direitos do ser humano, e os direitos específicos do ser humano, né? Então, toda e qualquer realidade, na medida em que possui uma constituição ontológica, possui um valor intrínseco. Então, o valor intrínseco do ser humano é ele não ser preso por nada, por ser um ser que é aberto à totalidade do ser, e a defesa incondicional dessa liberdade é a característica que deve marcar a vida humana nesse sentido. Enquanto pessoa, ser inteligente e livre, o ser humano é portador de direitos inalienáveis, que são vinculados essencialmente à constituição ontológica do seu ser. E isso é aquilo que fundamenta a igualdade essencial de todos os seres humanos. E é nessa igualdade que se pode fundamentar uma convivência racional. Todo ser humano é igual em dignidade, como ser inteligente e livre, e por isso deve ser tratado de acordo com essa dignidade ontológica fundamental. Independentemente se ele é árabe, chinês, o cubano, ou não sei quem, é ser humano, em primeiro lugar. De ele ser isso ou ser aquilo, o pai que diz, meu Deus do céu, eu nunca pensei, meu filho é gay, e daí? Ele é, em primeiro lugar, ser humano. E isso é uma questão fundamental, meu filho. Depois é que você pode ainda se perguntar, ele tem o direito de ser gay, etc. Isso é outra coisa, mas a dignidade básica não pode ser esquecida. Daí porque a efetivação dos direitos universais do ser humano é o alicerce indispensável para a efetivação da liberdade, da justiça e da paz no mundo, não é? Então, pessoa é essencialmente um ser histórico e diferenciado, e por isso os direitos são sempre históricos e diferenciados. Bem, agora, isso que eu acabei de dizer é aquilo que a gente pode chamar a instância de base da exigência ética da tolerância. Por que nós devemos ser tolerantes, basicamente? Porque todo ser humano é portador de uma dignidade humana. Pense ele o que pensar. Ele é ser humano, enquanto tal, tem que ser respeitado. Então, nesse sentido, nenhuma tolerância se legitima se não implicar reconhecimento da dignidade incondicional do ser humano. Então, o único limite da tolerância é a própria dignidade humana.
O ser humano tem direito de se vestir assim ou assado, etc. Contanto que todos os seres humanos sejam respeitados na sua dignidade. Não é? Então, a dignidade da pessoa humana constitui um horizonte irrecusável em que a tolerância se deve efetivar. A dignidade é algo irrenunciável para uma convivência pluralista. Daí porque ela é virtude axial, fundamental das sociedades pluralísticas e democráticas. Sem tolerância não pode haver democracia. E não pode haver uma sociedade racional, porque o ser humano não é respeitado. Então, violência da dignidade, violação da dignidade, redução do ser humano em diferentes formas a coisa, portanto, humilhação sistemática da pessoa humana é algo intolerável. E a última coisa, liberdade e diferenças. Como é que fica isso em relação, àquilo que hoje emerge como pensamento e como desafio à filosofia política? Porque enquanto ficava assim, o ser humano tem direitos fundamentais, o direito à expressão, o direito a ter uma vida onde ele possa minimamente sobreviver, portanto, direito à comida, direito à saúde, direito à educação, e hoje entra um problema fortíssimo, e o direito de ser diferente. Como é que fica? Então, a história humana se revela, portanto, o campo da luta pela efetivação de direitos, portanto, pela efetivação do ser humano. Ou seja, a transformação daqueles direitos que para o pensador são exigências éticas fundamentais em instituições, em prestações de serviço para a efetivação da dignidade dos seres humanos. O ser humano, o ser do outro, constitui o ser humano como um ser espiritual. E significa então que o ser com outro sujeito é algo constitutivo do ser humano. A conquista da humanidade do ser humano passa pela conjugação entre liberdade e igualdade. Todos somos livres, portanto todos somos iguais. Essas duas coisas não podem ser separadas. Enquanto tarefa histórica, isso significa o enfrentamento de todo tipo de desigualdade e todo tipo de escravidão e de humilhação do ser humano. Isso significa dizer que a liberdade encontra o seu grau supremo na conquista de um ser humano livre. E isso não só a nível individual, mas naquilo que no passado se chamava a cultura, como Hegel ainda chamou. A cultura quer dizer a vida coletiva. Hoje nós usamos mais a palavra intersubjetividade para isso. Ou seja, relações sociopolíticas construídas pelo ser humano. De modo que a tarefa suprema da vida humana é construir sociedades que, do ponto de vista institucional, tornem possível a efetivação dos direitos do ser humano. Isso acontece na medida em que os sujeitos superam qualquer forma de coisificação, de alienação, se reconhecem mutuamente como seres fundamentalmente iguais e livres. Então, tem que haver aqui uma conjugação, e é isso que eu queria dizer em um momento, entre o momento do universal e o momento do particular, porque os dois fazem parte da vida humana. Então, descobrir o humano enquanto tal é indispensável, mas insuficiente, porque o humano existe sempre assim ou assado. Então, quem fala em direito hoje não pode ficar mais só no plano do nível dos direitos universais, como eles estavam até agora em nossas constituições. Há algumas constituições que começaram a inovar, por exemplo, na América Latina, o Equador e a Bolívia, que falaram de um Estado multicultural, do respeito às culturas originárias na Bolívia e no Equador, etc., que não existiam nas nossas constituições modernas. Então, se por um lado, um ponto de vista particularista é perigoso, porque ele pode levar à alienação e à opressão, o caminho para o ser humano conquistar-se a si mesmo como ser livre é sempre a constituição de uma sociabilidade igualitária nos seus fundamentos, uma síntese entre identidade, todos são fins em si mesmos, e a diferença,
todos sejam reconhecidos nas suas diferenças, que não destroem a igualdade fundamental, né? Porque é a diferença que destrói. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre um dono do capital e um pobre operário. Essa diferença destrói a dignidade, porque é uma diferença que implica exploração. Isso não pode ser aceito. Mas outros tipos de diferença que não tocam na dignidade fundamental tem que ser respeitadas. Então, a dificuldade da filosofia política contemporânea é trabalhar com esses dois elementos. Como é que eu junto universalidade e particularidade, e diferencialidade, né? Então, portanto, a insistência num puro particular, na pura diferença, sem nenhuma referência à universalidade, pode terminar justificando situações de degradação da vida humana, a perpetuação de guetos de marginalização, em diferentes níveis. Só uma síntese dos opostos, para falar com os dialéticos: por um lado, a negação do universal leva a um relativismo que diz que qualquer coisa vale, anything goes. E por outro lado, a pura universalidade, ela é indispensável. Defender a dignidade da pessoa humana é uma exigência universal em qualquer situação histórica, mas a forma concreta de efetivação da dignidade da pessoa humana não pode ser deduzida a priori. Ela tem que ser levada em consideração nas situações específicas das pessoas, das culturas e dos povos, não é? O ser humano é um ser culturalmente produzido. Então, as relações foram sempre configuradas diferentemente nos mundos históricos diferentes. Então, hoje, isso significa situar-se num mundo onde coexistem diferentes visões do mundo, diferentes culturas, que constituem a fonte de diferentes formas de pensar e viver, conceber o sentido da vida e da morte, diferentes normas e valores, práticas e instituições. E isso é um segundo nível fundamental hoje da questão da tolerância. Ou seja, a tolerância frente a diferentes formas de ser humano. Então, a perspectiva normativa diz que o universal é necessário. Nós temos que, a Adela Cortina, aquela filósofa espanhola que eu falei antes, ela tem uma fórmula aqui muito interessante de dizer: nós temos que conservar o melhor do universalismo e a sensibilidade diante do diferente, de modo que nós temos que construir hoje uma tolerância que leve a uma síntese entre universalismo e particularismo. Na realidade, trata-se daqui de uma decorrência da finitude ontológica fundamental do ser humano. Somos finitos, enquanto finitos somos diferentes. Nenhuma efetivação do ser humano na história é capaz de esgotar as potencialidades do ser humano. Todos nós somos limitados, né? Claro que os americanos pensam que não existe nada melhor do que eles, né? Ninguém, como é o nome do nosso amigo lá, que disse que ele estava convencido de, que é um grande filósofo político norte-americano contemporâneo que defende fundamentalmente a diferença, mas diz que ele passava o mundo todo para convencer as pessoas que o melhor, Richard Rorty, que o American Way of Life, né, a maneira americana de viver, é a melhor maneira possível, depois de dizer que todas as maneiras são igualmente válidas, mas os americanos, né, têm uma maneira, e nós estamos convencidos hoje, ou estamos sendo obrigados a nos convencer que só tem uma saída para nós: a submissão incondicional àqueles que têm a verdade plena e que se situam no norte do continente americano. Então, há alguns filósofos que dizem hoje o seguinte: a realidade do nosso mundo hoje exige uma redefinição da tolerância, no sentido de dizer que ela é uma tolerância que não pode ser reduzida numa tolerância religiosa, não pode ser reduzida a uma tolerância social. Ela tem que chegar a uma tolerância de reconhecimento das diferenças, não obrigar todo mundo a levantar o pé do mesmo jeito. Um reconhecimento igualitário, pois diz respeito à convivência numa mesma sociedade política de comunidades sob muitos aspectos diferenciados. Então a tolerância hoje
ela tem que chegar até o nível do reconhecimento das diferenças. Passa para o primeiro plano na nossa sociedade hoje a convivência numa sociedade pluralista e democrática de diferentes culturas e valores. E nós não podemos passar por cima disso. Taylor fala aqui de um reconhecimento universal da identidade singular. Veja aqui, universalismo e particularismo juntos, uma síntese. É um reconhecimento universal, reconhecimento da dignidade humana, mas a dignidade humana chega até aquela maneira específica da pessoa ser, na sua cultura. Isto é, reconhecimento da condição de ser extinto, o que implica que não discriminar é tratar diferentemente os diferentes. Se são diferentes, temos que tratar diferentemente. Já que as diferenças são momentos constitutivos do processo de conquista de si mesmo, como ser pessoal, se pode perfeitamente aqui falar de direitos das diferenças. E o que não significa que todas as diferenças sejam igualmente portadoras da mesma dignidade, pois há diferenças que devem ser rejeitadas. Aqui, critério de avaliação, fundamento de uma convivência pacífica entre as diferenças nas sociedades pluralistas, é que toda diferença compatível com a dignidade fundamental do ser humano é tolerável e, portanto, aceitável. Muito obrigado.